Vencedoras e vencedores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Vencer Concursos. Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Luciano Rodrigues, idealizador e responsável pela aprovação de centenas de professores de educação física e de outros componentes curriculares em vários concursos. Hoje, em especial, nós queremos falar com você, professora, com você, professor do Piauí, que foi aprovado, classificado na prova teórica da Seduc Piauí. Se você está aprovado, se você está classificado e agora está ansioso, se preparando para a prova didática, para a prova prática, para a prova de vídeo, fique com a gente até o final desse vídeo, porque você não vai se arrepender. Vamos lá? A equipe do Método Vencer preparou especialmente para você, professor e professora da Secretaria de Educação do Piauí, que foi aprovado, classificado na etapa teórica do concurso 2026, uma mentoria Mega Hiper Ultra Master Blaster Plus especial, porém, nós vamos falar sobre ela no final deste vídeo. Nós vamos começar esse vídeo fazendo uma retomada do gabarito comentado do componente curricular de educação física. Então, depois que nós fizermos essa retomada, esse gabarito comentado, nós vamos passar para você todos os detalhes dessa mentoria que já foi sucesso absoluto em São Paulo, que já foi sucesso absoluto no Mato Grosso e agora está chegando no Piauí, para te dar todo o suporte possível para que logo, logo você seja efetivado, que você passe a ter os benefícios de um cargo público, que você tenha prioridade na atribuição de aula, que você tenha um plano de carreira. Então, professora, professor, se você quer a melhor preparação para a prova prática, fique conosco até o final desse vídeo. Enquanto eu compartilho com vocês a nossa tela, aproveite para seguir o nosso canal, se você ainda não segue, né? Subscrever no nosso canal, compartilhar esse vídeo, curtir esse vídeo, para que ele chegue no maior número possível de professoras e professores de todos os componentes curriculares. Mas espera aí, Luciano, esse canal não é de educação física? Sim, mas nós temos a expertise que todos os componentes curriculares precisam: língua portuguesa, matemática, física, língua inglesa, arte, filosofia, para que vocês sejam aprovados e aprovados com eficácia, com excelência nessa próxima etapa, para que você seja efetivado, professor. Então fique conosco até o final desse vídeo, que tem muita coisa boa esperando você. Então vamos lá. Estamos aqui com a prova de conhecimentos específicos do componente curricular de educação física e vamos fazer um rápido gabarito comentado dessa avaliação que nós consideramos aí uma avaliação de nível médio. Nós vamos comentar questão a questão e depois nós vamos entregar para você o passo a passo dessa mentoria que fará toda a diferença na sua vida, professor. Vamos lá. Começando aqui a parte de conhecimentos específicos do componente curricular de educação física. Nós temos aqui a questão número 16. A questão número 16 é uma questão que ela mistura um pouquinho da história da educação física com a questão das abordagens tão importantes da educação física e já vamos matá-la logo de cara. Vamos lá. Questão número 16.
emergem no século XIX na Europa e constituem um conjunto sofisticado de prescrições e justificativas a partir de conhecimentos científicos acerca da educação do corpo, trazendo em seu interior as noções de vigor, energia e moral vinculadas à sua aplicação. Se o candidato se preparou com o método Vencer, ele, ao ler a questão, ele já vai matar logo de cara. E a gente pode até pegar aqui e marcar, né, o que nós temos aqui de mais importante, né? Então ele nos contextualiza aqui no tempo, né, século XIX, lá na Europa. Ele também, vamos colocar aqui, vamos destacar esse texto, né? Destacar o texto. Ah, eu acho que está bloqueado, ele não está deixando a gente destacar o texto, mas vamos comentando assim mesmo. Deixa eu ver se eu consigo novamente, ou se não tem jeito mesmo. Ah, o documento está bloqueado, ele não vai deixar a gente destacar o texto. No entanto, a gente vai resolver da mesma forma. Então vamos lá. Ele fala aqui, né, século XIX, Europa, e olha só, ele já começa. Prescrições justificativas, e aí ele fala conhecimentos acerca de uma educação de corpo trazendo, olha só, vigor, energia e moral. Embora nas alternativas ele traga aqui abordagens, ele tente fazer uma pegadinha conosco. Essa questão aqui, ela é um presente. E presente a gente tem que comemorar. Então vamos lá. O texto apresentado trata dos denominados métodos. Métodos. É claro que ele está falando dos métodos ginásticos europeus do século XIX. O alemão, o sueco, o francês, que estrutura a educação física moderna. Aqueles métodos que nós pegamos, aqueles conhecimentos europeus e aplicamos na escola. Então, a alternativa correta aqui é a letra D. Métodos ginásticos europeus, alemão, sueco e francês. Beleza? E aí, você acertou essa questão? Põe aqui nos comentários se você acertou a questão número 16. Ainda na linha da história da educação física, nós vamos para a questão número 17, aonde ele traz para a gente o movimento renovador da educação física brasileira. E ele pergunta como é caracterizado esse movimento. E aí ele traz para a gente várias alternativas com bastante texto, mas no intuito de nos confundirmos. E aí a gente não pode cair na pegadinha. E aí a gente tem que ir iluminando não, eliminando aos poucos as nossas alternativas. Foi influenciado pela conjuntura política neoliberal, cujo desdobramento permitiu a emergência de uma formação baseada na necessidade de um mercado de trabalho durante a década de 90. Nada a ver. Contrapôs-se ao paradigma da aptidão física. Que questão interessante, já começou interessante, superando a lógica do ensino centralizado em atividades físicas e conferindo à educação física uma condição de componente curricular cujo saber é necessário à formação do cidadão. Olha só que questão mais interessante. O movimento renovador, ele rompe com o paradigma biologicista da aptidão física, aquele ser que é só aquele corpo que é só composto por milhões de células. Então, essa questão é muito interessante. Se você não está com segurança, você não responde ainda. Nós vamos para demais, vamos analisar. Fez emergir o pensamento filosófico tecnológico da educação física a partir de análises macrosociais em torno das políticas de saúde e do papel crítico desenvolvido nas redes sociais. Naquela época ainda não tinha as redes sociais. Meu Deus, tira essa também. Promoveu amplo debate sobre a importância do esporte para a promoção da saúde, estabeleceu diretrizes para o ensino de esporte escolar, com ênfase no desenvolvimento de talentos esportivos. É lógico que o esporte de desempenho ele é importante, mas ele não é a base da educação física escolar.
acabou por favorecer as discussões, alternativa E, né? Acabou de favorecer as discussões de natureza biológica em detrimento daquelas da referência sociológica e política, a partir da década de 80. Então, olha só, ele quebra o paradigma, mas aqui nós estamos falando de uma educação física diferente. Nós estamos falando de uma educação física voltada à formação do cidadão e à compreensão da cultura corporal, baseada nas abordagens críticas. Então, qual a alternativa aqui que está mais coerente e que tem a resposta certa? Letra B. Vamos lá. Na questão número 18, aí nós já entramos na BNCC, esse documento tão importante para nós educadores. E aí ele traz assim, ó: o ensino da educação física enquanto linguagem, lembra? Lá nas áreas, educação física está dentro de linguagens. Enquanto linguagem, na escola, compreende aulas de letra A. Organizem e estimulem a participação dos alunos com menor capacidade física. Pé, já podemos parar por aqui. Olha só, já está com um olhar aqui de exclusão na educação física. Não, essa questão não nos atende. B. Possibilitam ao aluno ampliar suas redes de sociabilidade no contexto do lazer e da promoção da saúde por meio da compreensão das práticas corporais vivenciadas de forma autônoma. Nossa, essa questão ela é linda. Ela chega a brilhar os olhos. Para o educador que ama o que faz, fica até emocionado. Olha lá. Possibilitam ao aluno ampliar suas redes de sociabilidade no contexto de lazer e da promoção à saúde por meio da compreensão das práticas corporais vivenciadas de forma autônoma. Então, olha só, o aluno ele vai vivenciar a educação física escolar da área de linguagens e ainda vai propiciar que ele tenha autonomia. Que questão show! Mas, se você ainda não está seguro, vamos olhar as demais. Fomente a adequada preparação para as competições escolares. Esse não é o foco. Tratam as práticas corporais como formas de movimento corporal com ênfase no uso dos músculos. Assumem que as práticas corporais devem ser orientadas por meio de atividades livres. Lembra aquela educação física lá da década de 80, 70, 80, onde o professor jogava a bola e falava: natureza, vai, desenvolve o aluno. Pé. Então, a alternativa correta, letra B. B de bola. Número 18. Ó, vai comentando aí qual você acertou, qual você errou, onde você se equivocou, se você ainda ficou com alguma dúvida, que nós vamos responder todos os comentários. 19. A 19 também, ela está baseada na BNCC. Segundo a BNCC, a educação física oferece uma série de possibilidades para enriquecer a experiência das crianças, jovens e adultos na educação básica, no universo dos saberes corporais. Olha que linda essa questão. Das experiências estéticas, emotivas, lúdicas, agonistas, para além da vivência, a experiência efetiva das práticas corporais oportuniza aos alunos participantes de forma autônoma em contextos de lazer e saúde. Tal perspectiva está identificada na BNCC. E aqui traz um conceito que desde a década de 90 a gente fala muito, e quem não entendeu isso ainda não vai passar nunca na prova. Pelo amor de Deus, gente. Eu poderia nem ler o enunciado da questão, eu poderia ir direto para as alternativas, que aqui ele traz para a gente a nomenclatura da educação física escolar. Um termo, uma nomenclatura que é muito utilizada hoje em dia, que a gente poderia ir facilmente por eliminação. Então, onde está a alternativa correta? Na letra C. Cultura corporal do movimento. Esse conceito ele é mega, hiper, ultra, master, blasters, plus importante. Então, eu já poderia começar aqui pelas alternativas, sabendo que essa é a única correta, porque olha só como as outras são loucas. Essa alternativa aqui é um presente
Você desenha um presente na prova e escreve um muito obrigado, organizadora, Sebrasp, né? Então, muito obrigado. Essa alternativa aqui, ela, além de ser muito clássica, muito recorrente, é um presente. Vamos lá. Letra A, gestão da saúde corporal. Nada a ver. Letra C, cultura física, só por Deus. Letra D, controle motor. Letra E, performance esportiva. Então, sem ler o enunciado, eu já consigo responder essa questão. Letra C, com C, de certeza. Número 20, vamos ver o que nos espera aqui na número 20. A partir da perspectiva crítica, aqui é uma questão de abordagem, uma abordagem crítica. O próprio nome já fala. Então, aqui nós temos que ter uma prática mega, hiper, ultra, super, extremamente coerente, tá ok? Que visa evitar processos de ensino-aprendizagem na escola. Assinale a alternativa correta. Assinale a alternativa correta a partir de uma perspectiva crítica. Então vamos lá. O que eles querem? Letra A. A participação dos alunos nas aulas de educação física é favorecida quando o professor opta por práticas pedagógicas que valorizem o princípio da inclusão. Não preciso nem ler mais. Essa alternativa está mega coerente, mega coerente. Então, como só tem uma correta, possivelmente as demais são absurdas. Então, letra A. Ainda assim, como a gente está fazendo um gabarito comentado, eu vou ler rapidamente as outras questões. Vamos lá. A melhoria da capacidade cardiorrespiratória dos alunos. Isso é consequência da atividade física escolar. Tá? Mas numa abordagem crítica, eu não posso colocar nunca isso como o foco principal. C. A aceitação pelos alunos das atividades físicas de alta intensidade. Nas aulas depende de haver. Esse também não pode ser o foco da abordagem crítica. Na medida em que as aulas de educação física são produzidas conforme os interesses dos alunos. E aí eu pego, rasgo a BNCC, rasgo tudo aquilo que a gente estudou na faculdade e vou atender somente os interesses dos alunos. O planejamento torna-se facultativo ao professor. Facultativo ao professor. Então, tira toda aquela construção dialética, professor-aluno, construindo junto à aula, e põe o professor lá, pum, no escanteio. Não. A diminuição do risco de lesões na educação física está condicionada à organização pedagógica das turmas. É claro que a segurança na educação física ela é muito importante, e não só do corpo, mas do ambiente como um todo. Na hora da preparação da aula, do plano de aula, o professor também tem que levar em consideração a segurança. Mas não pode ser só esse o objetivo da abordagem crítica. Então, voltando lá em cima, a alternativa correta, alternativa letra A. Vamos para a questão número 21. Na questão número 21, nós temos aqui o que? A BNCC novamente. A BNCC já passou pela nossa prova e voltou. Estamos indo aqui para a terceira questão de BNCC. Assinale a opção que identifica uma competência específica da educação física para o ensino fundamental, competência específica para o ensino fundamental na BNCC. Então, olha só, nós temos lá na BNCC o ensino fundamental e o ensino médio. Nós temos o ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2. Luciano, mas é desafiador decorar, memorizar todas as competências. Professor, não precisa necessariamente memorizar todas as competências, mas o professor precisa ter coerência. Coerência. Ele está falando aqui do ensino fundamental. Só que ele não fala também se é ensino fundamental 1 ou ensino fundamental 2. Mas aí a gente tem que ter discernimento, bom senso. Então vamos lá. Letra A. Identificar padrões de desempenho, saúde, beleza, estética corporal. Imagina isso para um aluno do primeiro ano do ensino fundamental. Pé, não. Identificar fundamentos técnicos, regras. Pé, também não. Nós estamos falando. Perdão. Perdão. Ele fala ensino fundamental, mas ele não fala especificamente qual o ano de ensino fundamental.
Então, vamos lá. Identificar fundamentos técnicos e regras formais a modalidades esportivas. Não. Identificar padrões de movimentos de exercícios ginásticos a fim de evitar lesões musculares. Não, também. Muito complexo. Reconhecer a importância da competição escolar como forma de ampliar a oportunidade de ascensão social por meio do esporte. Também. E nós temos na letra E, reconhecer práticas corporais como elementos constitutivos da identidade cultural dos povos e dos grupos. Todos nós sabemos que quando começa a educação física, lá no ensino fundamental, nós começamos conhecendo as práticas regionais, depois as práticas estaduais, depois, seja jogos e brincadeiras, seja ginásticas, seja dança, seja no esporte. Depois a gente vai ampliando para todo o Brasil, depois a gente vai ampliando para todo o mundo. Então, a alternativa correta, letra E, ok? Aqui, ó, na 21 é a letra E. Na 22, assinale a opção que representa uma habilidade específica de educação física para o ensino fundamental. Lá nós falamos de competência, aqui nós estamos falando de habilidade. Habilidade, o saber fazer. E aí, ele está pedindo para a gente também no ensino fundamental. Então, lá nós tínhamos competência, vamos voltar lá, ó. Competência, que é o conceito ali. Aqui nós temos a habilidade, o saber fazer no ensino fundamental da BNCC. Então vamos lá, ó. Planejar e usufruir de um programa de treino com vistas à manutenção de níveis de atividade física. Pé, esse não é o objetivo. Vamos lá. Treinar o corpo com base nos conhecimentos específicos do treinamento esportivo. Pé, também não. Letra C, identificar um conjunto das práticas esportivas especializadas. Pé, esse aqui também não é o objetivo. Agora, olha a letra D, pensando no ensino fundamental, pensando naquele processo de aprendizagem, do mais fácil para o mais difícil. Experimentar e fruir brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo. Nossa, eu acabei de falar isso. Valorizando a importância desse patrimônio histórico e cultural. Olha, o coraçãozinho bate até mais forte. Com certeza é a letra D. Com certeza. E letra E, planejar e utilizar estratégia para criar ambientes propícios à prática de atividade física conforme as necessidades de gênero. Conforme a necessidade de gênero? É claro que gênero é um tema muito importante na educação física escolar e em todos os outros componentes curriculares, mas você, tipo, adaptar a aula, tipo, como acontecia lá na minha época, você, meninas vão jogar vôlei, meninos vão jogar futsal. Pé. Não. Essa também não. Letra D para 22. Vamos ver a 23. Acerca dos aspectos relacionados à avaliação da aprendizagem em educação física e uma perspectiva crítica, de novo, perspectiva crítica. Para você que está estudando para concurso de educação física, entre todas as abordagens, das dezenas de abordagens que nós temos, tá? As críticas são aquelas que mais são reincidentes nas provas de educação física. Não que as outras não sejam importantes, claro que são importantes, mas as abordagens críticas são as mais recorrentes na prova de educação física. Vamos lá. Assinar a opção correta. Alternativa 23. Professor e aluno possuem responsabilidades, olha só, crítica. Crítica já fala que ela é exigente, que ela não quer qualquer aula de educação física, não. Tem que ser a mega, hiper, ultra melhor aula de educação física da sua vida e da vida do seu aluno. Não venha com aula meia boca, não. Então, olha só como começa essa alternativa. O professor e o aluno possuem responsabilidades no processo de avaliação e o fazem de forma, nossa, já falei isso aqui hoje também, dialógica e interativa, cientes de que tal participação é condição
para avaliação. Se não for essa, já podemos rasgar o nosso diploma. Mas vamos ler as demais. A participação do aluno é mediada pela frequência. Meu Deus do céu, lembra disso? Na época que, vamos lá, Joãozinho, você não faltou nenhum dia, ganhou A. Lucianinho, você teve 8 faltas, então você vai ficar com a média D. Pelo amor de Deus, isso já foi ressignificado, graças a Deus. Ah, você ainda faz isso? Ah, professor, comece a refletir sobre a sua prática pedagógica. Comece a refletir urgente sobre a sua prática pedagógica. Vamos lá. Letra C. Os testes motores e de aptidão física são elementos que constituem a avaliação. Meu Deus do céu, vamos priorizar aquele aluno de alta performance. Não, não, também. Você também faz isso? Professor, não me cora a cara. Como estão dizendo aí para você? Sua aula ó, flopou. Senhor do céu, não dá. Letra D. São critérios de avaliação os níveis de acomodação das habilidades motoras e da performance técnica nas diversas práticas corporais desenvolvidas nas aulas. Pé, segue a mesma linha da anterior, não dá, não dá. Para de fazer isso, pessoal. Para de fazer isso. Não me cora, cara. A identificação do talento esportivo responde por um complexo sistema de mensurações. Pé. Não é esse o objetivo da educação física escolar. Identificar talento esportivo. Ah, tem algum aluno que se destaca? Ok, faça os devidos encaminhamentos. Mas esse não é o objetivo. Resposta correta da alternativa 23, letra A. Muito bom, hein? Gente, essa provinha, hein? Tava teteia, hein? Provinha para gabaritar. Vamos lá. Questão número 24. Vamos ver qual é o tema. Ó, a gente olhando aqui pelas alternativas. Pelas alternativas. Olha só. Nós já conseguimos observar que é uma questão de abordagem. Então, uma prova que caiu bastante, caiu um pouquinho de história da educação física, caiu um pouquinho de BNCC, por enquanto, né? E um pouquinho de abordagens. Então, vamos lá. Acompanha uma didática uma didática comunicativa, pois compreende a prevalência racional do agir educacional. Defende o desenvolvimento de 3 níveis de competência: a objetiva, a social e a comunicativa. Estabelece que o processo de ensino-aprendizagem se baseia na categoria de trabalho de interação com a linguagem. O texto anterior apresenta a compreensão didática pedagógica da educação física identificada como. Lembra que eu falei para vocês qual é a abordagem que mais é recorrente e tem reincidência maior nas provas de educação física escolar? São as críticas. Crítica emancipatória ou emancipadora e crítico superadora. Se a gente partir daquela premissa dos concursos, que geralmente a gente fica entre duas questões, 50%, aqui eu ficaria ou entre a questão B ou entre a questão C. E olha só, aí eu tenho uma pegadinha. Não tem crítico libertadora ou libertatória. Não existe. Isso é uma pegadinha. Nós temos a crítica emancipatória ou a crítica superadora. Crítica superadora. Nem sei se existe essa palavra, acredito que não, mas superadora sim. Então, eu vou aqui direto na letra B. Luciano, mas como eu poderia saber isso? Vem estudar com a gente aqui no Método Vencer Concurso. Especialistas no componente curricular Educação Física. Nosso curso preparatório, nossa mentoria. E aproveita que você está aqui no nosso canal, que você chegou até esse ponto do vídeo.
já subscreva no nosso canal, já compartilhe o nosso vídeo, já dê o seu like, porque isso é muito importante para que a gente continue fazendo o nosso trabalho. Vamos lá! Continuando. Vamos para a questão número 25. Questão número 25. E olha só o que eu acabei de falar para vocês. Mais uma questão de abordagens, de teorias da educação física. E aqui ele traz bastante para a gente, ó. Ele traz a crítico superadora, olha aqui, ó, ela apareceu. Eu falei na anterior, ela apareceu agora. A sociológica, quase nunca cai em concurso nenhum. Saúde renovada, lá da década de 80 também, é muito difícil cair em concurso. Desenvolvimentista, importante, é uma das que mais cai em concurso também. E a crítica emancipatória. Se a gente partir da premissa dos 50% dos concursos, nem sempre funciona, mas a maioria das vezes sim. Eu vou ficar entre a letra A e a letra E. Considerando que a resposta, olha só, o que é técnica para ser aprovado em concurso. Nem lemos a questão ainda. Estamos só analisando as questões. Então, pelas questões, nós identificamos que estão falando de questões de abordagens. Considerando a premissa dos 50%, eu fico entre a A e a E. E considerando que a resposta anterior foi crítico-emancipatória, agora possivelmente vai ser a letra A, crítico-superadora. Será? 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 Já vou até deixar ela marcada aqui. Me desculpa aí, Sebrasp. Me desculpe. Mas quem elaborou essa prova aqui, tô achando que foi o Papai Noel, de tanto presente que tem nessa prova. Vamos lá. Questão 25. Compreende a educação física como um componente curricular da escola que trata pedagogicamente os temas da cultura corporal. Defende a necessidade de vincular o projeto. O que eu ensino para os meus alunos? Qual a grande diferença da crítica emancipatória ou emancipadora para superadora? Questões políticas sociais. Olha a palavrinha que apareceu aqui para a gente, político-pedagógico da escola. Então, continuando a leitura, mas sem sombra de dúvida, com função, olha lá, eu acabei de falar, político-pedagógico, função social, de expressar uma ação prática com vistas a transformar a sociedade em benefício para a classe trabalhadora. Letra A. Vem com o pai, vem estudar com a gente, que você não vai se arrepender. Tá gostando? Subscreva, dê um like, compartilhe. Nós precisamos de você. Luciano, mas você falando assim parece que é fácil. E é fácil. Quando você ama o que você faz, quando você ama a educação física como eu amo, fica fácil. Vem com a gente. Vamos lá. Questão número 26. Aqui a gente já vai para uma questão de currículo. Currículo também é um tema recorrente nas provas de educação física, tá? Então vamos lá. E aí, constituir as aulas de educação física sob a inspiração das teorias pós-críticas. Pós-críticas. Reconhecer os marcadores sociais que atravessam as práticas corporais e a gestualidade de diversos grupos sociais, valorizar a experiência democrática que cobram uma participação efetiva dos envolvidos com a prática, ressignificar o universo vivencial dos estudantes da escola são orientações para quem estuda a educação física e sabe que eu tenho lá o currículo tradicional, o currículo crítico e o pós-crítico.
Eu olho para as alternativas e já sei a resposta. Do construtivismo? Não. Do currículo cultural da educação física, essa educação física ressignificada, essa educação física que não está focada só no biológico, que não está focada só no desempenho, que olha o aluno como um ser integral, que quer desenvolver o cidadão. Gente, está respondido. Aí vem dos jogos cooperativos, que é importante, mas não nessa questão da fenomenologia. Ronaldo, fenômeno? Brincadeiras à parte. Dos parâmetros curriculares nacionais. Nossa, trouxe até os PCNs de 80. Não! Do currículo cultural da educação física. Presentaço, presentaço. É, realmente, deve ter sido o Papai Noel que fez essa prova. Vamos lá. Questão número 27. Planejamento pedagógico. Planejamento, sim, todo professor tem que fazer planejamento. E lembrando que no final dessa aula nós vamos, nós vamos passar, nossa, tanta emoção que agora o professor deu até uma gaguejada. Nós vamos passar para vocês como nós vamos nos preparar, qual será o nosso planejamento, qual será a nossa estratégia, que já aprovou centenas de professores em São Paulo, no Mato Grosso, e que agora vai aprovar no Piauí, professores e professoras do Piauí. Chegou a hora. Nós temos aí cerca de 40 dias para entregar a melhor prova didática, a melhor prova prática. Plano de aula e vídeo. Luciano, o que nós vamos buscar nisso? Qual que é o plano? Vou dar um spoiler aqui para vocês, hein? Não fala para ninguém, mas vou dar um spoiler aqui para vocês, bem baixinho. Gabaritar a prova prática. Gabaritar. Vem com a gente. Daqui a pouco, tá chegando a hora. Questão 27. O planejamento pedagógico da educação física corresponde a elementos didáticos que devem ser sistematizados. Claro, né? Eu preciso ter uma estrutura, precisa ser sistematizados. Assinale a opção que corresponde a esses elementos. Anamnese, avaliação. Se fosse uma academia, né? Quem sabe? Letra B. Brincadeiras de aquecimento, circuito ativo, pré-jogo e jogo final. Não que brincadeiras não sejam importantes, o jogo não seja importante, é outro tema. Então, misturando aqui, pegadinha. Fizeram aqui uma salada de frutas. Letra C, recreação, jogos, brincadeira, mesma linha. Pé. Opa! Olha aqui, olha aqui. Aqui já tem spoiler, hein? Para nossa prova prática, hein? Quem acertou a questão 27 nessa prova já vai surfar na onda da prova prática. Objetivos pedagógicos, saber aonde eu quero chegar. Conteúdo programático, então, além de saber onde tem que ter conteúdo, tem que ter conteúdo. Procedimento, então, objetivo, aonde eu vou chegar. Ixi, está cheio de spoiler aqui da prova prática. Conteúdo, aquilo que eu vou aplicar e o procedimento, como fazer e avaliação da aprendizagem. Pam, 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 pam. Letra D, gabarito. Por falar em gabarito, tá chegando uma novidade aí. Tá chegando uma novidade aí. Já tá lá no nosso Instagram, já tá lá no Instagram. Uma novidade que vai arrebentar a boca do balão. Preparem-se, preparem-se. Se você, olha o spoiler, se liga no spoiler, olha a referência. Se você gosta de gabaritar provas, se preparem, se preparem. Tem coisa boa aí. E, nossa senhora, já fomos lá para a aula de desenvolvimento motor na faculdade. Macrociclo, microciclo de treinos. Vamos montar uma academia na educação física escolar. Pé. Essa letra E também não dá. Então, resposta correta, letra D. Vamos lá, estamos voando nessa prova, hein, galera? Ixi, olha o tamanho do enunciado aqui, hein? E o tamanho das respostas. E agora, o que eu vou fazer? Vou desesperar? Não, calma, professor. Nós vamos resolver essa aqui também.
No âmbito da promoção da saúde por meio da educação física escolar, o professor deve planejar suas intervenções com base em evidências científicas e diretrizes consolidadas por órgãos de saúde. Uau! Uau! Vamos pegar só o que é importante aqui para gente. Inventou a roda ali no começo. Considerando as recomendações atuais sobre atividade física para crianças e adolescentes de 5 a 17 anos de idade, assinale a opção correta. Luciano, mas uma questão de saúde numa própria educação física escolar, por que que isso é importante? Professor, você trabalha com o corpo humano. Então, todos os conceitos básicos de anatomia, fisiologia do exercício, biomecânica, cinesiologia, nutrição e tantas outras são importantes até na educação física escolar. Me respeita, né, professor? Vamos lá. Letra A. A recente aprovação por comissão da Câmara dos Deputados com carga horária mínima de 3 horas por semana para a disciplina de educação física. Pé, 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 pé. Não tem nada disso. Nada disso. Tá? Aqui já tá judiando dos nossos conhecimentos. Vamos lá. Letra B. A recomendação principal é a prática de, no mínimo, 60 minutos diários de atividade física. Olha que coisa linda. De intensidade moderada ou vigorosa. Muito bem. Devendo ser incluídas atividades que fortaleçam músculos e ossos pelo menos 3 vezes por semana. Eu, particularmente, não iria nem ler as outras alternativas. É essa, sem dúvida nenhuma. O professor que está estudando, está atualizado, ele sabe muito bem como desenvolver o seu aluno e o que será bom ou não para a sua saúde. Mas ainda assim, vamos ler as demais. Para essa faixa etária, a prioridade deve ser o desenvolvimento da aptidão relacionada ao desempenho. Pé. Atividades vigorosas que levem à sudorese. Nossa, uma vez, uma professora falou assim para mim: Professor, os alunos não estão chegando suados na minha aula. E aí eles chegam muito agitados. Eu quero que eles venham para a educação física para ficar cansados, suados e quase mortos na minha aula, para que eu possa lecionar tranquilamente. Nem preciso dizer, né, que deu ruim essa conversa, né? Mas, enfim, esse não é o objetivo da educação física. Me desculpem aí os outros professores leigos que não entendem a relevância, a importância do nosso componente curricular. Seguindo, o cumprimento das recomendações semanais de atividade física compensa os riscos de saúde decorrentes de 3 horas diárias. Nada disso. Nada disso. Então, resposta correta, letra B. Tudo bem, professores? Vai comentando aí o que você acertou, o que você errou. Se, apesar do gabarito comentado, você ainda ficou com alguma dúvida. E o mais importante, embora essa prova seja para o Piauí, ela pode ajudar outros professores a estudarem para outras provas em outros estados, em outros municípios. Tá ok? Fora a novidade que está chegando para você que quer gabaritar provas, assim como eu. Essa prova aqui, presente, hein? Dá para gabaritar tranquilamente. Agora, né? Olha lá. Aí ele já traz aqui, ó. Olha para as alternativas. Piaget, Vygotsky. É claro, né? Que lá vem teorias da psicologia. João, professor do terceiro ano do ensino fundamental, ao planejar suas aulas para a turma com criança de 8 a 9 anos, olha, aí pode ser que venha etapas de desenvolvimento, os estágios lá de Piaget e as teorias de Vygotsky, esses pensadores aí tão importantes e tão renomados, relevantes, né, até hoje em dia. Planejar suas aulas com uma turma com crianças de 8 a 9 anos de idade, decidiu priorizar atividades que envolvam regras simples, 8 e 9 anos, tá? Faz todo sentido. Jogos simbólicos, ih, já tá dando spoilers aqui, hein? Já tá dando spoilers aqui, hein? E brincadeiras de faz de conta, faz todo sentido. Por acreditar que essa é a forma mais adequada de engajar as crianças dessa idade,
na aprendizagem motora. Considerando as teorias do crescimento e desenvolvimento, é correto afirmar que a decisão de João está fundamentada na. Olha só. Então ele pega aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Aqui está a parte mais importante da questão, ó. Porque ele vai atribuir isso aos teóricos, respectivamente a cada teórico. Então, olha lá. Decidiu priorizar atividades que envolvam regras simples e jogos simbólicos e brincadeiras de faz de conta. Aí agora ele quer saber o que Piaget falou, o que Vygotsky falou. Vamos lá. Letra A. A visão de Piaget e Vygotsky, que concordam que o jogo simbólico é a principal ferramenta de aprendizagem e desenvolvimento em todas as fases da infância. Generalizou todas as fases. Letra B. A teoria de Vygotsky, que defende que o desenvolvimento motor precede o cognitivo, de modo que, para essa idade, se deve focar em habilidades que, nossa senhora, Vygotsky deve estar dando mortal, com todo o respeito, depois de ler essa questão. Letra C. Teoria de Piaget, para que um estágio das operações formais em que as regras são compreendidas. Inicia-se somente aos 12 anos de idade, de modo que, antes disso, apenas o jogo simbólico é cognitivamente acessível. Não, é um processo. É um processo. D. A teoria de Vygotsky, para quem o desenvolvimento ocorre por saltos. Meu Deus do céu. Falando em salto, né? Se no anterior eu falei que ele estava dando um salto mortal, agora ele deu um triplo twister carpado. Meu Deus. Agora vamos ver lá a letra E. E também a gente não teria para onde correr, né? As outras quatro nós já eliminamos. A teoria de Piaget, para quem crianças de 8 a 9 anos de idade estão no estágio de operações concretas, é a única alternativa que traz um nome correto de um estágio de Piaget. Já começa por aí. Tecnicamente é a melhor. Com pensamento mais lógico, sendo mais apropriado atividades com regras estruturadas, competições simples e solução de problemas táticos. Todos nós sabemos que é ali por volta dos 8 e 9 anos que nós começamos a trabalhar com jogos pré-desportivos. Então, nós começamos com jogos pré-desportivos para que a criança consiga entender de forma ainda lúdica como funcionam os jogos, que também é uma introdução aos esportes. Então, sem sombra de dúvida, letra E. Tudo bem para você aqui? Tá gostando? Calma aí, que tem muito mais para o final. Lá no final do vídeo, nós vamos dar todo o escopo de como será a nossa mentoria para a prova prática, para a prova didática, para professores, não é só de educação física, não, para todos os componentes curriculares. Luciano, você tem certeza disso? Para todos os componentes curriculares serem aprovados entre os primeiros lugares e logo, logo efetivados no concurso da SEDUC do Piauí. Não perca, não perca, ó, vagas limitadas, vagas limitadas. Porque nós não estamos preocupados com quantidade, nós queremos qualidade e nós queremos manter o nosso índice de aprovação de 100%. Desculpa aí, concorrência. Vamos lá? Questão número 30. A educação física como componente curricular obrigatório? Naquela época ainda não. Naquela época ainda não. Hoje sim, naquela época ainda não. Da escola brasileira. Aqui nós voltamos para uma questão histórica da educação física escolar, mas também falando um pouquinho de abordagem, tá? Então ele põe assim, ó, teve o seu marco fundador na década de 30 do século 20. Década de 30 do século 20. Com a criação do Ministério da Educação, que estabeleceu como um caráter essencial, esportivo e competitivo, sem qualquer influência externa. Pé.
Para quem lembra, sabe que a educação física começou lá atrás, com os médicos, em trinta, mas com uma visão higienista. Os médicos, ixi, aí tem toda aquela questão que voltavam da guerra e o corpo, um corpo limpo, um corpo saudável, enfim. Nós não vamos dar aula aqui, até mesmo porque nós estamos correndo quanto tempo. Mas essa questão aqui está descartada. Foi implementada ainda no período colonial pelos educadores portugueses. Pem, 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 pem. Seguindo modelos das academias de ginástica. Aqui ele pega lá a primeira questão que fala de ginástica, faz uma lambança aqui e traz para a gente. Não. Foi institucionalizada no final do século XIX. Opa, opa! Lá na primeira questão ele já fala do século XIX, fortemente influenciada por ideias militares e higienistas. Começou com os higienistas, depois foi para os militares, utilizando os métodos ginásticos, visando a disciplinarização e a formação de corpos fortes e saudáveis para a nação. Eu dei o spoiler antes de ler a questão. Mas todo mundo que está se preparando para um concurso de educação física e que se preza, conhece a história da educação física escolar, de como foi a evolução. Então, letra C, com certeza. Ainda assim, vamos ler as demais, porque esse gabarito é comentado. Foi introduzida no século XIX, associada principalmente ao projeto de saúde pública e recreação para todos. Pé. Surgiu como uma disciplina autônoma a partir dos movimentos culturais indígenas. Pé. Nossa, criativo, hein? Criativo quem elaborou isso aqui. Questão número 31. Questão número 31. Estamos acabando, estamos indo para a reta final. Não vejo a hora de passar para vocês o escopo da mentoria. Um professor de educação física, ao trabalhar, vamos subir um pouquinho aqui, ao trabalhar danças na escola, decide diversificar seu plano de ensino para ensino médio. Em vez de focar apenas em estilo de jazz e balé clássico, ele propõe uma unidade didática que inclui a capoeira, o carimbó, o forró e o hip hop, e os contextos sociais e significados culturais de cada uma dessas manifestações. Considerando a relação entre a cultura, a sociedade e a educação, gente, isso aqui é um contexto, né, da questão, mas o importante está aqui, ó. Considerando a relação entre a cultura, a sociedade e a educação física escolar, a abordagem adotada pelo referido professor, vamos lá, é válida principalmente como estratégia de motivação para alunos com dificuldades nas práticas esportivas tradicionais, mas não contribui significativamente. Meu Deus do céu, o que é isso? Que absurdo! Vamos para a letra B. Professor, se você assinalou essa questão, pelo amor de Deus, hein? Que vergonha alheia. Comenta aí, comenta aí. É válida somente se a escola estiver localizada em regiões onde. Nem vou continuar lendo, nem vou continuar lendo. Essas questões muito reducionistas, nem vou continuar lendo. Letra C. Rompe com uma visão hierarquizante da cultura corporal. Rompe. Amplia a visão. Thundercats. Visão além do alcance. Promove o reconhecimento da diversidade cultural brasileira e contribui para a formação de identidades mais plurais e críticas. Alguém quer apostar milão comigo, quer essa? Alguém quer, hein? 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 Gente, olha a letra D, é ineficaz. Olha a letra E, está em desacordo com a legislação. Letra C, com certeza. Gente, essa prova veio recheada de presentes. Essa prova é para você gabaritar, professor. Tá difícil? Vem para o método vencer, vem para o pai. Vamos lá. 32. Questão 32. Acerca, acerca dos conceitos básicos da aprendizagem, acerca dos conceitos básicos da aprendizagem, assinale a opção correta. Meu Deus, e agora? Ele está falando de aprendizagem motora. Eu quase pulei a palavrinha motor aqui. Mas ele está falando da aprendizagem motora.
Motora, motora. O que será que vem de bom para nós? A fase inicial da aprendizagem motora, né? Aqui ele está falando de uma visão desenvolvimentista, conhecida como fase autônoma. Autônoma não é a fase inicial, é a final. O desempenho motor momentâneo em aula, como acertar um arremesso, é sempre um indicador confiável. Para que você desenvolva uma atividade motora, você precisa de repetição, você precisa de constância. Então, a aquisição duradoura da habilidade de fato ocorreu. Não, queridinho, não, meu, não, chuchuzinho. Vamos lá. Letra C. A aprendizagem motora se baseia principalmente em maturação biológica. Não, isso é um dos fatores. Não. Letra D. A aprendizagem motora é um processo interno inferido por mudança relativamente permanente do desempenho de uma habilidade resultante da prática e da experiência. Sim, é um processo. É um processo. Muito bem. Mas vamos ver a D, né? Vai que. Para que a aprendizagem motor ocorra de forma eficaz, é necessário que o estudante possua excelente aptidão. Não, meu Deus do céu, quando eu comecei a jogar basquete, eu era extremamente descoordenado, não conseguia acertar nada, e hoje até que eu acerto alguns arremessos. Alternativa da 32, letra D. Vamos lá. Questão 33. Um professor de educação física, ao elaborar um planejamento anual para o ensino fundamental, ó, estamos falando de planejamento, plano de aula aqui. Essa aqui possivelmente vai colaborar com a nossa prova prática. O professor de educação física, ao elaborar o planejamento anual para o ensino fundamental 2, sexto e nono ano, tem como meta garantir que os alunos vivenciem e compreendam a diversidade de manifestações de cultura do corpo de movimento, conforme preconizam os documentos norteadores da área. Para isso, ele organizou um projeto com os seguintes módulos. Opa, módulo coletivo, futebol, basquete e ultimate frisbee. Módulo individual, atletismo, corrida, salto, arremesso e ginástica artística. Módulo aventura, escalada em boulder e orientação com bússola e mapa. Boulder, não sei se é essa a pronúncia, vou ter que pesquisar para saber. Módulo raquete, taco, tênis de mesa, badminton e cricket. Considerando a organização dos conteúdos da educação física, na educação física, assinale a opção que avalie corretamente a abrangência e adequação do projeto do referido professor. Vamos lá? É uma questão com um enunciado, uma questão de planejamento, mas que pelas alternativas aqui já dá para a gente analisar, tá? Os módulos dele, tudo certinho. Letra A. Letra A. O projeto é adequado, pois o módulo de aventura, ao incluir atividades de escalada e orientação, cumpre integralmente a existência legal de se trabalhar com esportes radicais de alto risco. Exigência legal de trabalhar esportes radicais de alto risco. Não existe isso. Você tem que trabalhar, mas não existe essa. Não, não existe isso. Letra B. O projeto adequado, pois complementa de forma equilibrada as principais categorias das práticas corporais que instituem o objeto de estudo, promovendo um repertório motor diversificado. Não é esse o objetivo. Contando com diferentes lógicas internas da ação. O foco não está na ação, mas sim a consequência desse planejamento. Está muito reducionista isso. C. Projeto adequado apenas parcialmente, dada a inclusão do cricket no módulo de raquete e taco, pois esporte de origem estrangeira não deve ser ensinado. Pé. O projeto é inadequado, pois mistura modalidades esportivas institucionalizadas como basquete com práticas de aventura. Pé. Letra E. O projeto é inadequado, pois desconsidera as danças e as lutas, que são unidades temáticas obrigatórias aonde na BNCC e constitutivas da cultura corporal, apresentando uma visão limitada e esportivizada dos conteúdos. Isso acontece muito.
Muitas vezes o professor não tem vivência de luta ou de ginástica ou de qualquer outro e acaba excluindo, não pode. Então, a alternativa correta, letra E, e o projeto realmente é inadequado porque falta esses dois módulos, conforme a BNCC. E aí, tá gostando? O que que você está achando? Não esqueça de subscrever, não esqueça de. Opa, deixa eu retomar aqui. Não esqueça de subscrever no nosso canal, de dar o seu like, de compartilhar com outros professores. Questão número 34. Assinale a opção que melhor descreve a contribuição dos autores vinculados à sociologia do esporte e a sua influência para a constituição de uma visão crítica da área. Então agora vamos falar um pouquinho da sociologia do esporte. Esses autores promoveram uma ruptura, essa é uma palavrinha que sempre cai bem, epistemológica, ao introduzirem categorias de análise sociológicas para entender o esporte e a educação física como, olha só, eles querem entender o que está acontecendo, como fenômenos sociais e culturais historicamente construídos, sujeitos à relação de poder. Sem dúvida, é a letra A. Luciano, mas sim, a letra A também é alternativa. Nossa, mas ela está igualzinho, eu estudei. Isso mesmo. Ela está linda essa questão. Se um sociólogo lê isso aqui, ele chora. Então, ai, mas eu fico com medo quando é a primeira assim, não tenho que ler as outras. Não, você pode ler as outras, mas você vai ver que não tem coerência. Esses autores defenderam a primazia das ciências biológicas. Pé. Tais autores influenciaram na criação de modelos de gestão esportiva. Pé. Esses autores reforçaram a abordagem da biomecânica. Pé. Tais autores contribuíram para desenvolver métodos pedagógicos inovadores para ensino de habilidades motoras. Pé. Letra A, com certeza. Outro presente, apesar de ser uma questão extensa, um não presente. 35. Estamos acabando. A educação fiscal pode utilizar o fenômeno dos Jogos Olímpicos como um rico objetivo de estudo, com certeza, né? Não só esse tema, como tantos outros, que transcende o aspecto esportivo de alto rendimento, englobando dimensões históricas, simbólicas e educativas, sobre o potencial da chamada educação olímpica no contexto escolar. Assinale. Então, ó, olha só, isso é o mais importante da questão, ó. Educação olímpica no contexto escolar. Assinale a opção correta. A incorporação do tema no currículo permite problematizar contradições com relação entre os ideais de paz e união e os episódios de boicote, doping e altos custos financeiros, contribuindo para a formação cidadã dos alunos. E aí, o que você acha? Eu acho linda. Luciano, mas outra letra A. Eu vou ficar com duas letras A seguidas. Não tem problema, filho. Mas olha que linda essa questão. A incorporação do tema no currículo permite problematizar contradições com a relação entre os ideais de paz e união, os episódios de boicote, doping e altos custos financeiros contribuindo para a formação do cidadão e dos alunos. Olha que tema e o quanto dá de desdobramento esse tema e a questão também da interdisciplinaridade com outros componentes curriculares. Letra A, com certeza, mas vamos ver os outros absurdos aqui. Letra B. O estudo da história das Olimpíadas modernas deve se reducionista, restringindo aos aspectos técnicos e táticos. Pé. A celebração dos Jogos Olímpicos deve aplicar fielmente o modelo de competição de alto rendimento. Pé. A educação olímpica promovida pelo Comitê Olímpico COI, Internacional, o COI, tem como foco a detecção de formação de talentos. Pé. Os valores olímpicos, excelência, amizade, respeito, os simbólicos anéis, tocha e hino, sendo elementos pedagógicos estáticos e imutáveis, redução pé, letra A, sem dúvida. 36, mais uma questão de BNCC. A nossa
Legislação de base nacional aí sendo como referência da prova, muito forte nessa prova. Questão número 36. No que se refere à integração entre saúde, atividade física e ambiente escolar, julgue os itens seguintes. A BNCC, ao tratar da unidade temática Esporte na Educação Física, enfatiza que a prática esportiva escolar deve servir primordialmente como base para a formação de atletas de alto rendimento. Então, essa já está errada. Se a número um já está errada, eu excluo todas que têm a número um. Excluo a letra A, excluo a letra D. Então, eu fico com a B, a C e a E. Vamos ver a número 2. A BNCC estabelece ações de promoção da atividade física e de práticas corporais, reconhecendo a escola como um espaço privilegiado, fala muito isso, para a formação de hábitos saudáveis, atuando de forma preventiva sobre fatores de risco, como o sedentarismo. Ixi, agora, Luciano, ela é coerente, mas eu estou na dúvida. O que que eu faço? Eu fico com ela, na outra eu tinha dúvida, mas essa aqui eu tenho certeza, ela é coerente, mas eu tenho dúvida. Guarda, deixa guardadinha. Eu não tenho dúvida. Eu acho que a 2 está correta. Se a 2 está correta, aí a gente elimina também a C. A gente fica ou entre a B ou entre a E, tá? Porque se a 3 estiver certa, aí é a E. Vamos ver. Na BNCC, a saúde é abordada na educação física de forma transversal e crítica, superando uma visão apenas prescritiva para compreender os determinantes sociais da saúde e os significados culturais das práticas corporais. Então, essa também está correta. Como as duas estão corretas, nós vamos para a letra E. Parabéns. Muito bem, mais uma questão aí de BNCC. A 37. A 37 lá traz mais uma vez a abordagem crítico-superadora, a abordagem crítico-emancipatória, que são as abordagens que mais caem em concurso, que nós devemos estudar todas as abordagens, mas essas duas principalmente. E aí ela traz também mais uma questão que a gente pode ir eliminando. Vamos lá. A respeito das abordagens, e aí observem, quanto caiu de BNCC, quanto caiu de abordagem, quanto caiu de história da educação física, sempre assim. A respeito das abordagens crítico-superadoras e crítico-emancipatória para o ensino de educação física na escola, julgue os itens seguintes. Vamos lá. A abordagem crítico-superadora associada principalmente aos autores do coletivo de autores propõe um ensino de conteúdo escolar, jogos, ginástica, nananã, com o objetivo de levar o aluno à sistematização do conhecimento da cultura corporal. Não, não vai sistematizar nada. Transformação social, sim. Agora, sistematizar, não. A abordagem crítica emancipatória desenvolvida por Eleanor Kuntz, é, digamos que é um dos nomes mais fortes aí nos concursos quando se trata dessa abordagem. Defende que o foco central do ensino deve ser a praxis pedagógica do movimento, priorizando a vivência intencional de situações de jogo, esporte e a sua lógica interna, como meio para a emancipação da ação reflexiva do diálogo. Ok, está correto. E a 3. Deixa eu ver. Vamos fazer por eliminação. Vamos lá. Com o objetivo de levar o aluno à sistematização do conhecimento. Ratificando aqui o que eu falei. Eu passei vazado aqui e que sirva de lição. A gente tem que ter um olhar muito cuidadoso aqui, ó. Com o objetivo de levar o aluno à sistematização do conhecimento da cultura corporal e não de movimentos. Da cultura corporal. Então, a um também está correto.
Se a um está correta, eu fico com a A, eu elimino a B, eu fico com a C, eu elimino a D e eu fico com a E. Então, ou ela está correta sozinha, ou ela está correta com a 2, ou ela está correta com as três. Como a segunda também está correta, eu já sei, eu já elimino a e B e já elimino também a D. Ou as duas estão corretas, ou as três estão corretas. Vamos ver a 3 como que está? Ambas as abordagens partem de uma crítica onde a educação física tradicional, centrada no rendimento e na aptidão física, mas divergem radicalmente. A crítica superadora rejeita totalmente o ensino do esporte, enquanto a crítica emancipatória o adota como único conteúdo válido. Pé, essa 3 está horrível. Então, resposta correta, letra C. Tá joia? Um e 2 estão corretas. E a letra C compreende as duas. Nossa, o Luciano quase se equivocou. Sim, eu também sou candidato, eu também sou professor, eu também sou humano. Isso pode acontecer. Escreva aí nos comentários como você está indo até agora, o que você acertou, o que você errou, o que você ainda tem dúvida. E aproveita para subscrever no canal, para dar um like nesse vídeo e para compartilhar com seus amigos. A professora Ana, observe que caiu também bastante questões de planejamento. Planejamento é mega, hiper, ultra, master plus importante. A professora Ana, ao planejar uma unidade sobre jogos coletivos para o quinto ano do ensino fundamental, tem como objetivo pedagógico desenvolver a compreensão tática e a capacidade de interagir positivamente em grupo. Para isso, ela estruturou aulas com atividades que exigem comunicação e ajuda mútua para alcançar um objetivo comum, antes de introduzir qualquer forma de disputa, como com placar e vencedores. Parabéns, professora Ana, mandou muito bem. Nessa situação, a estratégia de ensino prioriza inicialmente o desenvolvimento da, vamos lá, individualidade técnica, pé, seletividade, pois identifica precocemente os líderes, pé, rivalidade, pé, competição, pé, letra E. Olha que linda a letra E. Letra E, eu achei emocional, professor. Vamos ler juntos. Cooperação, pois organiza as interações em torno de metas compartilhadas, favorecendo o trabalho em equipe, a solidariedade e a interdependência positiva entre os participantes. Parabéns, professora Ana. Letra E. Muito bem, estamos caminhando para o final e temos aqui uma questão que a gente pode eliminar também, que vai falar a respeito do crescimento e da aprendizagem motora, uma questão um pouquinho mais técnica. No contexto escolar, julgue os próximos itens. Os próximos itens. 1. Baseado na teoria do comportamento de Skinner, um professor que utiliza sistematicamente reforços positivos, elogios, ou pontos por participação após execução correta de um fundamento no voleibol, está aplicando o princípio do condicionamento operante, entendendo a aprendizagem motora como uma modificação de comportamento moldada por consequências. Esses estímulos, eles são muito importantes, tá? Mas esse feedback positivo, ele não pode ser dado somente àqueles que têm melhor desempenho. Então, cada um, dentro daquilo que consegue entregar, dentro das ferramentas que tem que receber o estímulo, o feedback positivo. A luz está correta, 1. Se a 1 está correta, eu já elimino a B e eu já elimino a D. Eu fico com a A, a C e a E. À luz do construtivismo com bases a Piaget, uma aula que propõe desafios motores em forma de problemas a serem desenvolvidos em grupo, olha que legal. Por exemplo, como transportar todos os colegas de um lado para o outro da quadra usando apenas três colchonetes,
valoriza a construção ativa do conhecimento pelos estudantes, a interação social e a cooperação e a operação na zona de desenvolvimento proximal, aí que é uma teoria de Vygotsky, lembra? Eu tenho um aluno e eu levo o aluno do estágio que ele está até o próximo estágio, que é a ZDP. Então, está correta também. Se ela está correta também, eu elimino a letra A e eu fico entre a letra D e a letra E. A3, a teoria das inteligências múltiplas de Howard Gardner justifica a oferta de uma gama diversificada de conteúdos na educação física, como dança, esporte, produção de texto, com várias táticas de organização de eventos, pois reconhece que os estudantes podem expressar suas compreensões e habilidades através de diferentes canais, como sinestésico corporal, o interpessoal, o espacial, além do lógico matemático, além de explorar as diversas competências, porque assim, eu tenho aquele aluno que ele não quer jogar, mas ele quer vivenciar como espectador, ele quer vivenciar como árbitro, ele quer vivenciar como produtor daquele evento esportivo. Então, nesse caso, resposta correta da 39, vamos aqui. Letra E. Tudo bem? Observem aí que ele colocou vários pensadores nessa questão. 40, as 10 últimas questões, e está chegando o momento tão esperado, que é o quê? A nossa proposta, nosso pitch da mentoria, que vai preparar você, professor, professora do Piauí, para a prova prática, a exemplo do que foi realizado em São Paulo, a exemplo do que foi realizado em Mato Grosso. Já aproveito aqui para mandar um forte abraço para os meus parceiros, professor Rodrigo Ribal, lá de Taubaté, e a professora Luciane Risse, de Pirassununga, meus parceiros aí nessa jornada do método Vencer. Vamos lá. Questão número 40. Um professor de educação física, visando desenvolver um programa abrangente de esporte para o oitavo ano, planeja uma sequência didática que compreende diferentes lógicas internas de organização, regras, padrões e interações. Oitavo ano, ok. Assim, selecionou as seguintes modalidades para serem vivenciadas, analisadas criticamente pelos alunos: handball, basquetebol, tênis de mesa, badminton, atletismo, prova de pista e campo, slackline, estrutura, beisebol. Observem que aqui, ó, eu tenho esportes coletivos, eu tenho individual, eu tenho de aventura, eu tenho beisebol, não tenho dança, não tenho lutas, hein? Observem aí. E aí, o que que ele quer saber? Considerando a classificação pedagógica dos esportes baseada em suas estruturas dinâmicas e seleção, ele está falando de esportes, né? Beisebol, atletismo. Então, esporte, esporte, esporte. Ah, que eu tenho as vivências de aventura, ó, que pela BNCC não são classificadas como esportes. Então, vamos lá. Questão número 40. Considerando a classificação pedagógica dos esportes baseada em suas estruturas e dinâmicas, a seleção do professor é letra A, inadequada, pois incorpora as práticas de aventura como slackline e escalada que não podem ser ensinadas no contexto, não só podem como devem, mas como atividades de aventura. Inadequada, pois mistura esportes coletivos com esportes individuais de atletismo para difundir os alunos, o que pode confundir, nada de confundir não, está errado. C, adequada, pois apresenta uma amostra diversificada de categorias esportivas, coletivos de invasão, de rede, de marca, de aventura e urbano, de campo. Essa está correta, essa está correta. No entanto, aqui de aventura e urbano, essa é uma questão que ela cabe recurso, porque a BNCC tem uma categoria própria para isso.
Mas se não tiver nenhuma correta no caminho, deve ser essa, mas essa é uma questão que cabe recurso. A letra C. Adequada pois inclui esportes com distintas formas, inclusive as práticas de aventuras, categorizáveis como modalidades esportivas com regras universais. Não existe isso. Inadequada, pois foca em esportes de origem estrangeira. Não. A menos pior, a mais próxima da verdade é a letra C. Mas é uma questão que possivelmente vai caber recurso, por conta aqui das práticas corporais de aventura, seja na natureza ou urbanas, porque na BNCC elas estão desmembradas, elas estão separadas. Então, pode ser que essa questão aqui seja cancelada. Indo agora para as 10 últimas questões, de forma muito rápida, vamos lá? Acerca dos jogos populares, assinale a opção correta. Os jogos populares são essencialmente cooperativos. Os jogos populares são elementos culturais que consistem como um patrimônio, letra B, com certeza. Mas vamos conferir. Embora os jogos populares não possuem pertencimento institucional, os jogos populares são construções culturais de determinada sociedade. Portanto, cada grupo social específico. Os jogos populares são atividades recreativas que não, letra B, com certeza, 41, letra B. Os jogos populares são elementos culturais com um patrimônio imaterial da humanidade, é para todo mundo. Vamos jogar, é uma delícia jogar, amo jogos. 42, acerca dos jogos indígenas, agora vamos entrar aqui numa série de jogos. Acerca dos jogos indígenas nas aulas de educação física, assinale a opção correta. No ensino dos jogos indígenas, é importante enfatizar sua característica primitiva em cooperação em comparação ao esporte moderno. Não, enfatizar não, não é esse o objetivo. Peteca, arco e flecha, corrida com tora e salto com vara são jogos de origem indígena que adaptados podem e devem ser ensinados na escola. Letra B, com certeza, os jogos indígenas ensinados na escola assumem não, essa não. Os jogos indígenas são conteúdos importantes para ensinar os estudantes a unidade? Não, essa também não. E o ensino dos jogos indígenas está fundamentado em lei que inclui a temática no currículo? Não, essa também não. Com certeza, letra B. B de bola. Continuando, questão 43. Acerca dos jogos da matriz africana, olha só, está abordando todos os jogos, jogos populares, jogos indígenas, agora a matriz africana. Assinale a opção correta. Observe que é uma prova que está muito na BNCC. Os jogos de matriz africana, que é a opção correta, hein? Os jogos de matriz africana valorizam os movimentos corporais em detrimento da cognição. Gente, que absurdo isso. Deve ser até proibido de colocar um negócio desse numa prova. Ensinar jogos de matriz africana nas aulas de educação física contribui para demonstrar que o racismo no Brasil foi superado. Ai, meu pai do céu. É umas coisas que a gente lê que dá vontade de chorar, mas vamos lá. Os jogos da matriz africana são ensinados de forma crítica nas escolas brasileiras desde que houve inserção da ginástica nos currículos. Até parece. Jamais. Letra D. Ao abordar criticamente questões éticas e raciais por meio dos jogos de matriz africana, contribui-se para o enfrentamento do racismo estrutural. Ah, essa sim. Essa está bem elaborada. Precisa ser que as outras questões são muito discrepantes, né? Pelo amor de Deus. Os jogos de matriz africana contribuem para enfrentamento do racismo apenas se abordado. Não, letra D, 43, letra D. 44, vamos lá. Acerca da dança no processo de escolarização, a primeira de dança, hein, no Brasil, assinar é a opção correta. Então, a BNCC determina a dança como conteúdo exclusivo. Cuidado com essas palavrinhas, exclusivo, apenas, único, blá, blá, blá. B, a dança se fez presente nas escolas no Brasil já na primeira década do século XX.
Verdadeiro. Como só tem uma verdadeira, possivelmente as outras devem estar erradas. Os primeiros registros de dança em escola no Brasil datam do século de 30, da década de 30 no século de 20. A partir da reforma, não. A partir da reforma, não. Não, é aqui, ó. Quando começa lá o boom da educação física. Letra B, 44B. 45. Uma das danças tradicionais do Brasil, do Bumba, uma das danças tradicionais do Brasil, do Bumba Meu Boi, é letra A, um folguedo da cultura popular brasileira que manteve suas características originais sem alterações ao longo da sua história. Possui traços da cultura portuguesa e veio do Maranhão por meio de colonização? Não. Alcançou popularidade no Brasil e devido à sua representatividade encontra-se em processo de registro como patrimônio cultural histórico? Não. Letra D. É uma manifestação cultural que representa grande diversidade, expressando especificidades em relação aos modos de pensar e agir de um povo, possivelmente letra D. E é uma prática cultural essencialmente religiosa, não, letra D. 46, ufa, estamos acabando e já vamos falar da nossa mentoria. Não, chegou até aqui, não desista, não desista. Além de fazer essa retomada da prova para você ver o que você acertou, não acertou para os outros concursos, você ainda vai ter a oportunidade de gabaritar a prova prática e logo, 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 logo você estar efetivado. Cargo público, prioridade na atribuição de aula, plano de carreira e tantos outros benefícios. Vamos lá. 46. A respeito do ensino da dança da educação, julgue os itens a seguir. Pouca ou nenhuma experiência com dança e conteúdo insuficiente da dança durante o curso de graduação em educação física pode limitar o seu ensino. Sim, há muitos professores aí não tiveram a vivência e aí eles se sentem limitados, não que isso seja um impedimento, mas se sentem limitados. De modo geral, os professores de educação física consideram de pouca importância o ensino de dança. Não, somente aqueles que não conhecem. A falta de espaço adequado, vamos eliminando, né? Se for a um, então eu vou excluir a primeira, vou ficar com a B, a D e a C e vou excluir a terceira. Como a 2 eu sei que está errada, eu vou excluir aqui, então eu vou ficar com a B e a E. É a B ou a E. Então vamos lá. A falta de espaço adequado e de material pedagógico adequado, como aparelhos de som, colchonete, né, podem ser alegados pela escola para excluir a dança. Não, não pode. Pode ser uma desculpa, mas não é motivo para excluir a dança. Então, a única correta é a letra B. Vamos lá, 47. Qual o exemplo de lutas de longa distância? Longa distância. Letra A. Esgrima, Kendo e Aikido. 47, letra A. Judô, karatê perto, Gil perto, vai pro chão, boxe perto, sumô perto, boxe, Kung Fu perto, letra A. 47, letra A. Presente também, questão para fazer em menos de 10 segundos. 48. A luta, vocês observem aqui que há muito tempo nos concursos agora, eles estão sempre cobrando essas danças mais tradicionais da cultura dos estados, né? E as lutas também. Então, desde que a BNCC chegou forte com essas questões, é importante conhecer. Você não precisa vivenciar, mas tem que conhecer, professor. Você tem que dar aula disso. A luta marajoara é uma modalidade de luta corporal de origem brasileira, caracterizada por particularidades culturais desenvolvidas na ambientação geográfica da ilha de Marajó, localizada na região norte do Brasil e banhada pela foz do rio Amazonas. Aí ele traz para a gente a fonte. Com base no espaço entre os oponentes, a luta marajoara é luta de longa distância.
Sim, ela é uma luta de longa distância. Ela sendo uma luta de longa distância, eu já consigo eliminar aqui, ó, 3. E aí eu já fico nos meus dois 50%. Ou é a letra A, ou é a letra B. Não, não, esquece o que o professor falou. Ele está falando, da Marajoara. Então, a Marajoara, ela não é de longa distância, a Marajoara é de curta distância. Então, eu elimino a A, eu elimino a C, eu elimino a D, porque estão de média. E aí eu fico entre a B e a E. Isso, entre a B e a E. Só que acontece, a E fala que ela é de curta e média, mas ela é de curta. Luta de curta distância, na qual são utilizados agarres, se agarres de curta, para projetar o oponente de costas no solo. Você vai conseguir fazer isso a média ou longa distância. Então, no caso da 48, é a letra B. E no caso da 49, que é a nossa penúltima aqui, está acabando. Vamos lá. Ixi, dimensões do conteúdo. E aí ele está falando das dimensões do conteúdo em lutas. Você lembra das questões das dimensões do conteúdo? Conceitual, procedimental e atitudinal? Não lembra? Agora é a hora de lembrar. Vamos lá. Então, 49. Considerando as dimensões do conteúdo e ensino de valores por meio das lutas, ensinar a alternativa correta. Sempre que tiver questões de lutas, vai ter questões de valores. Tá? O ensino de valores por meio das lutas circunscreve-se ao aprendizado do conhecimento sobre a origem. Não, não é só isso. O ensino de valores por meio das lutas está relacionado à dimensão conceitual do conteúdo, de que trata geralmente valores atitudinal. Ao ensinarem as técnicas de determinada luta, ensina-se os valores implícitos atrelados à prática corporal. A técnica também está atrelado ao conceitual e atitudinal. A dimensão procedimental do conteúdo das lutas aborda o ensino de valores, não, é atitudinal. O ensino de valores por meio da luta deve estar fundamentado nos processos educativos que relacionam as dimensões do conteúdo. Aqui ele está falando de todas as dimensões, inclusive a atitudinal. Então, ou seja, você vai ensinar valores, é claro que é mais no atitudinal, mas em todas as etapas. Então, não em uma única somente. Então, 49, letra E. E finalmente, está chegando, é agora. Questão número 50, esse gabarito comentado rapidamente. Considerando o ensino da capoeira na educação física escolar, com base na assinar a alternativa correta. O ensino da capoeira deve ser pautar nas técnicas da modalidade. Não, tem que ir muito além disso. Para a aula de aprendizado mais eficiente da capoeira escolar, é importante um trabalho interdisciplinar no qual diferentes disciplinas abordem aspectos dessa manifestação cultural. Nossa, estava indo bem. A hora que escreveu fragmentada, aí ferrou. Não, é todo mundo junto e bem misturado, para ter o sucesso, o êxito. As aulas de capoeira na escola devem ser ministradas exclusivamente por mestres. Pé. Os estudantes devem compreender os aspectos. Essa, com certeza. Olha que linda. Os estudantes devem compreender aspectos históricos, técnicos, sociológicos, antropológicos, biológicos relacionados à capoeira de acordo com o contexto social no qual se encontram inseridos. Perfeito. E a letra E, que deve ser absurda, o objetivo do ensino deve ser reconhecer que se trata de uma luta praticada inicialmente por pessoas escravizadas e inseridas nas escolas do Brasil no período imperial. Pé. Só quem estuda, acompanha e quem vivenciou sabe a luta que foi para a capoeira ganhar o seu merecido espaço na educação física escolar no Brasil. Uh, uau! E aí, gostaram? Se você gostou desse gabarito comentado, já subscreva no nosso canal, que isso é muito importante para a gente continuar com esse trabalho. Aqui, ó, ups, quase errei lado. Aqui, né? Isso!
Ó, método Vencer Concursos, especializado no conteúdo de educação física, mas que consegue atender, principalmente na prova prática, todos os componentes curriculares. Vai lá no nosso Instagram e veja quantas provas sociais nós temos aqui, ó. Agora, o momento tão esperado, o momento tão sonhado por todos vocês. Professores, professora, professor da Secretaria de Educação do Estado do Piauí, que saiu o resultado agora da prova teórica. Você que está aprovado, você que está classificado, parabéns, parabéns. Você plantou bem, você colheu bem. Se você, professor, se esforçou, se dedicou e não conseguiu ainda, calma, é um processo. Você está no caminho, não desista, sua hora vai chegar. Eu já passei em muitos concursos, já reprovei em alguns concursos também, já fui mal classificado em outros, mas eu venci. E se eu venci, se hoje eu sou um vencedor, você pode vencer também. Mas hoje, o nosso papo é para você que está classificado, que está aprovado e que daqui cerca de 40 dias tem uma prova prática, um plano de aula e um vídeo. Em São Paulo e no Mato Grosso, nós aprovamos 100% dos nossos mentorados. E agora chegou a sua vez. A partir da semana que vem, nós abriremos inscrição para a turma de mentoria. Serão poucas vagas, serão poucos mentorados. Ah, professor, terá investimento? Sim, terá investimento, porque esse é o nosso trabalho. E nós fazemos com excelência, com notas altíssimas, média de 9, 9,5, 10, efetivação garantida, 100% dos professores mentorados. Então, nós vamos treinar você para fazer o melhor plano de aula, para preparar o melhor plano de aula. Nós vamos conferir o seu plano de aula. Depois, nós vamos construir o seu roteiro da prova prática, do vídeo. Você vai gravar o seu vídeo, nós vamos conferir o seu vídeo e você vai ter um resultado incrível e logo, logo estará efetivado. Efetivado. Todas as informações de como funcionará nós vamos deixar aqui na descrição desse vídeo todo o escopo dessa mentoria. E aqui também você está vendo o meu WhatsApp. O meu WhatsApp não é um robô, não. É o meu WhatsApp. Eu vou responder você pessoalmente. E eu quero você, professora, professor do Piauí, como nosso mentorado do método Vencer Concursos. O método que mais aprova professores em provas práticas e didáticas em todo o Brasil, de todos os componentes curriculares. De todos os componentes curriculares. Se você tiver dúvidas, deixa aqui nesse vídeo ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. Não esqueça, não esqueça. As vagas são limitadas. Você pode fazer o investimento por Pix ou até em 12 vezes no cartão. E quem fez não se arrependeu. Vai lá no nosso Instagram, tá assim, ó, cheio de prova social. Foram mais de 50 professores em São Paulo, foram mais de 60 professores no Mato Grosso. E agora, aí no Piauí, nós queremos, no mínimo, 100 professores aprovados pelo método Vencer. E nós estamos prontos para mentorá-los, para propiciar a melhor preparação, a melhor mentoria, o melhor desenvolvimento, para que logo, logo, professor, nós estejamos comemorando a sua efetivação e todos os benefícios dessa efetivação. Eu vou aguardar o seu contato. As vagas são limitadas. Parabéns novamente. Obrigado por ficar conosco até o final desse vídeo e vamos juntos, juntos buscar a sua efetivação e logo, logo comemorar a sua
sua foto registrada na galeria dos vencedores do nosso método. Obrigado, beijo no coração e sejam muito, muito felizes.